Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. E hoje vamos falar sobre Nietzsche, assim como ontem, só que uma outra temática, não é? Vamos falar sobre a sabedoria trágica no jovem Nietzsche. Esperar só o professor Felipe entrar aqui para poder enviar o convite. Já, não sei se tu me escutas, Felipe, eu já enviei o convite. Tá como se estivesse aguardando tua resposta. Deixa eu ver aqui. Tá enviar de novo. Escauã. Agora foi. Olá, agora Deu sim. certo, Hugo. Agora foi. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem, Che? Tudo bem. Tudo bem, né? Na medida do impossível, Não, né? na Como os medida do próprios impossível, com professores costumam certeza. falar. Vou aqui fazer uma pequena apresentação sua, tá? Para te passar a Por favor. palavra. Eu fiz uma live hoje de manhã, mas a de hoje de manhã eu fui o convidado, né? Então falei bastante de manhã, quero escutar, aprender, refletir, para a gente poder também levar Nietzsche, né? Sempre importante. Inclusive hoje pela manhã eu estava com a camisa de Nietzsche na live que eu participei, né? Ah, que sensacional. Meu convidado de hoje é o professor Felipe Karasek. Ele é graduado em filosofia, tem especialização em filosofia, mestrado em filosofia, também é doutor em filosofia. Tem algumas pesquisas, né, de pós-doutorado. Eu anotei aqui algumas delas, né? O testemunho como crítica da violência, ecologia sem natureza, filosofia da fotografia, psicanálise e cultura contemporânea, né? São algumas. Escreveu uma filosofia da dor, que inclusive vai tratar essa temática aqui, né? Sobre fadas no rochedo, pelo que vale a pena morrer, além de diversos artigos, né? E eu descobri ontem, fazendo a pesquisa do currículo dele, que ele foi orientando, né? Ele foi orientado pelo Nitamar, né? Que participou aqui do projeto, né? Uma figura excepcional. E você que o conhece pessoalmente, então, me confirmou isso, né? E aí o Sim. tema que o professor Felipe vai tratar aqui é a sabedoria trágica no jovem Nietzsche. Professor, muito obrigado. Muito satisfeito por ter aceito. Ontem trabalhamos aqui na live Nietzsche. O professor Richard trabalhou a questão da genealogia da moral. E você traz uma outra temática, uma outra abordagem. Então, eu sempre fico muito feliz quando os Nietzscheanos aparecem aqui. Muito obrigado. Você tem a palavra. Professor Hugo, muito obrigado pelo convite, assim. Eu estou muito feliz, cara, com o teu projeto, assim, e acho que é algo que eu assisti às lives passadas, né? Se não no momento que elas aconteceram depois, porque que bom que tu registra e publica elas. E uma coisa que é chamada muita atenção e que os professores falaram e que eu devo falar também, que é admirável o teu projeto, né? Está quase na edição de número 70, as tuas É, lives. E isso. isso é um projeto aí da nossa, não só da quarentena, mas um projeto com o Instagram, um projeto que corrobora com algo que a gente tem conversado muito aqui nos meus grupos de pesquisa, nos meus colegas, nos meus alunos, algo que a gente sempre tenta deixar sobre um aspecto de muito cuidado, que é uma conduta ética com o conhecimento. E que isso é muito importante, ainda mais hoje em dia. Né? E a gente sempre, isso é nietzschiano também, eu sei, estou brincando com o jogo nietzschiano, pedagógico, mas Uhum. esse cuidado ético com o conhecimento é muito importante. E o seu projeto aí, no Instagram, ele traz essa perspectiva e nos mostra o quanto isso é importante e outra, o quanto isso é possível, né?
Você falou do Itamar, alguém que eu tenho um carinho enorme, que foi não só meu orientador, mas como alguém que teve sempre um trato muito importante no sentido de anunciação da ética do conhecimento, em como nós devemos proceder na filosofia, o que é o sentido etológico do filósofo. E alguém que eu tenho sempre uma referência primeira, tanto o professor Itamar, quanto o professor Ronel Alberto da Rosa, que foi meu primeiro orientador também, e alguém que é meu amigo até hoje. Né? E isso é algo tipo assim, anunciável e importante de dizer quanto essas figuras, né, que passaram pelo projeto, o Itamar passou pelo projeto, e quanto o teu projeto anuncia essa dinâmica da ética do conhecimento. Então isso é muito bonito, né? Isso é muito anunciável. Assim, as pessoas que estão entrando agora, que estão vendo, que assistam todas as lives, que se relacionem com a filosofia em alguma medida, algo sempre fica, né? E muda a nossa existência para sempre. Isso é bonito. Né? Então, assim, obrigado por me convidar, por achar relevante esse assunto, por achar que isso interessa às pessoas, que isso é algo comunicável. Eu acho isso sensacional, importante. É de um tipo de anunciação também dizer que os professores mais importantes aí do Brasil, cara, os professores e as professoras estão passando pelo teu projeto, que trouxe ao tipo de comunicação do público do Instagram, algo que a gente sempre tinha, assim, algum pressuposto crítico, uma relação com a filosofia. E eu estava dizendo hoje num projeto que eu tenho, que é o Projeto Fractais, que é um grupo de estudo sobre Nietzsche, às 14 horas de sábado, eu dizia assim, o professor Hugo, ele trouxe ao público brasileiro em geral e além uma relação com a filosofia admirável. Isso foi muito bonito, né, cara? Então, assim, eu sempre recomendo o teu projeto, tenho falado dele, está quase na edição de número 70 e isso é uma coisa que veio para ficar aqui por mais projetos assim. Tá? Obrigado por achar que eu faço uma parte desse projeto e estou muito feliz em participar dele, poder falar um pouco dessa minha visão sobre Nietzsche, a minha hermenêutica nietzschiana, algo que eu desenvolvi tanto com o professor Itamar de Oliveira durante o mestrado, durante o doutorado, com o professor Ronel também na graduação, mestrado, e hoje meus orientadores e sempre relacionados com o meu projeto de pesquisa. Então isso faz parte da minha trajetória, e esses professores também, meus colegas, meus amigos, meus orientadores. E é sempre bom trazer Nietzsche, então eu gostaria de falar assim, da relação com essas pessoas que tu citou, do teu projeto e da relevância que isso tem hoje numa ideia de anunciação da filosofia e da importância dela. Algo que eu sempre defendi, que eu acredito, que eu faço parte durante a quarentena, resolvi fazer isso também. Tem um projeto que é um projeto pelo Zoom, que é o Projeto Fractais, que também tenta trazer uma relação das pessoas com a filosofia num sentido mais específico do que o teu, que trabalha com temas em gerais, dependendo do pesquisador, que é muito bacana. Eu trabalho mais com a questão de Nietzsche, a estética, algo que é do meu trato da pesquisa. E eu gostaria, então, de passar então para a temática da nossa conversa e desse ponto de análise, que é a questão da sabedoria trágica em Nietzsche. E um tema que me é caro, um tema que me levou às pesquisas em Nietzsche, algo que começou hoje, isso é sempre bom, que a gente tem agora a gente tem um tempo diferente de revisitar certas coisas, e eu retomava anotações, notas, trabalhos sobre a sabedoria trágica. Eu queria revisitar hoje minhas primeiras intuições sobre o tema relacionados a 20 anos atrás, que foi quando surgiu isso. Eu, leitor de Nietzsche, estudante de graduação, pensava sobre uma vontade de aplicar um projeto de doutoramento, de mestrado de doutoramento, sobre uma temática nietzschiana, então, que fosse inovadora. E lendo o Et Homo, Nietzsche cita essa visão nietzschiana sobre o Et Homo, uma ideia de uma autobiografia sobre a ótica nietzschiana, que ele diz assim: eu fui o primeiro pensador da modernidade a anunciar uma sabedoria trágica. Ponto. E ele não explica como. Né? Ele diz assim: eu anunciei a sabedoria trágica. Essa foi a minha inovação e é isso que vai ficar do meu pensamento. Juro que assim, isso me deu uma interrogação. Eu digo, tá, ele anuncia uma sabedoria trágica e não nos diz qual é essa sabedoria trágica. Tá aqui o meu problema. Vou fazer disso o meu problema.
E todo o meu primeiro esforço dentro das pesquisas nietzschianas, que passa pelo contato com todos os principais pensadores e pesquisadores de Nietzsche no Brasil, início de um relacionamento muito, para mim, muito bonito, que remonta a 20 anos atrás, as minhas primeiras anotações, hoje eu descobri isso, de um problema nietzschiano, que é alguém que se anuncia como o descobridor da sabedoria trágica e não nos apresenta na sua autobiografia os caminhos para entender isso. Então, meu primeiro esforço de pesquisa é dizer, bom, o que é isso? O que é a sabedoria trágica em Nietzsche, já que ele anuncia ser o descobridor disso no século XIX? E esse é o meu primeiro ponto, que gerou uma pesquisa de especialização e de mestrado, que depois saiu publicado sobre um livro chamado Uma Filosofia da Dor, Sabedoria Trágica no Jovem Nietzsche, no qual apresenta um método nietzschiano, genealógico, que vai buscar as origens. Nietzsche nos diz que os conceitos têm uma história, que os valores têm uma história, que os pressupostos e os dogmas a partir dos quais nós nos orientamos em vida, a nossa visão de mundo, tem uma história. E às vezes nós desconhecemos essa história. E que nós devemos, então, percorrer esse caminho, buscar genealogicamente a origem dos nossos valores, das nossas crenças, dos nossos dogmas, porque como nós desconhecemos as suas origens, talvez nós estejamos carregando certos dogmas, conhecimentos e crenças que talvez por desconhecer sua origem, a gente não saiba muito bem como se relacionar com isso. E Nietzsche acredita fundamentalmente, isso até numa leitura Foucaultiana de Nietzsche, que se a gente descobrir a origem dos nossos valores, e se essas origens não forem tão interessantes assim, talvez nós tenhamos bons motivos para mudar as nossas crenças, mudar os nossos valores e transvalorar dentro do projeto nietzschiano nesse sentido. Então, a intuição genealógica, o estímulo genealógico é esse. Olha só, os teus valores têm uma origem e tu não sabe disso. Quando tu descobrir essas origens, talvez tu tenha bons motivos para trocar os valores segundo os quais tu acredita. E ele mergulha numa visão genealógica dessa história, então, relacionada à sabedoria trágica. Então, eu vou começar com isso. Então, vou contar agora de uma forma mais analítica, mais acadêmica, digamos assim, a motivação em torno desse tema. Nietzsche ele era um filólogo. Né? Ele se formou em filologia clássica e por uma obra genial, ele foi convidado a ser professor de filologia clássica na Basileia, sem doutoramento, sem concurso, pela genialidade dos seus estudos em filologia, por recomendação dos seus professores, dos seus orientadores. Nietzsche inicia um trabalho em genealogia, publica excelentes textos, excelentes trabalhos, os quais nós estudamos até hoje, como textos de referência em filologia. Só que aos poucos, Nietzsche se mostra cada vez mais interessado em filosofia. Isso na sua juventude, no seu trabalho com a filologia na Basileia. Ele conhece Burckhardt, um cara fantástico, que apresenta para ele uma visão diferente dos clássicos. Ele começa a se interessar por essa interpretação conceitual da filologia sobre os gregos e começa a ter certas, vamos usar essa palavra assim, somente no sentido metodológico, certas epifanias, certas visões diferenciadas, muito diferentes do classicismo alemão então vigente, na época na Alemanha, a respeito das interpretações sobre o modo de vida, a hermenêutica dos gregos sobre a realidade, sobre a existência. E ele começa a apresentar isso como suas temáticas de pesquisa. Ele traz algumas palestras, alguns cursos a respeito dessas vontades que parecem mais filosóficas do que filológicas. Nietzsche, nos seus fragmentos póstumos, nos seus diários, nas suas anotações não publicadas do mesmo período, principalmente nas cartas, já anuncia um certo tipo de descontentamento com o exaustivo trabalho de professor na Basileia, o que o deixa muito cansado ou muito exaurido pelas demandas da vida prática, tirando dele um certo tipo de trabalho criativo, o qual ele anuncia que não vai aguentar por muito tempo. E ele já diz isso para os seus amigos nas cartas e começa lentamente
a anunciar uma vontade, então, de transição para a filosofia, que se torna o seu verdadeiro assunto, principalmente a partir de algumas intuições que ele tem sobre os gregos. Ele leva isso adiante, algumas palestras, alguns cursos, e resolve, então, legitimar a sua aceitação como professor na Basileia, sem doutoramento, sem concurso, como a gente havia visto, com a publicação inovadora sobre os gregos, que ele publica o Nascimento da Tragédia. E aí, eu acho que esse é o ponto de virada de um jovem pesquisador, que é o Nietzsche, nessa idade, nessa época, que ele está interessado em fundamentar a filologia, mas migrar para a filosofia, apresentando uma visão completamente inovadora a respeito da cultura grega na Antiguidade Clássica. E é nesse contexto que surge o Nascimento da Tragédia. Aconteceu um problema com essa publicação. Os conceitos anunciados aqui, nessa publicação, que é o Nascimento da Tragédia, colocaram Nietzsche dentro de um seguinte dilema. Para os filólogos, pela sociedade filológica da época, ele estava sendo filósofo demais. E para os filósofos da época, sobre a ótica do classicismo alemão, ele estava sendo filólogo demais e ainda inovador demais. E o Nietzsche cai num certo tipo de ostracismo, tanto para a filologia quanto para a filosofia. E ainda, as publicações dos filólogos e dos filósofos a respeito dessa obra do Nietzsche são muito críticas, dizendo que ele foi inovador demais no seu pensamento e ainda que aquilo que ele publica não é o caso relacionado a uma interpretação da Antiguidade Clássica. E aí o Nietzsche se vê num paradigma, tenta aplicar a sua aceitação para uma vaga de filosofia que fica livre na Basileia, ele não recebe nem resposta, o que se deixa num tipo de mágoa, e ele já anuncia que em breve ele vai precisar sair do mundo acadêmico. Então esse é um tipo de contexto que está inserido ao Nietzsche. O que, inclusive, que vai motivar o Nietzsche a ser um pensador livre. O que nos interessa agora é investigar um pouco quais são as teses apresentadas em O Nascimento da Tragédia que são tão radicais assim, que são tão contundentes assim, que ofendem, em um certo sentido, tanto a cena da filologia clássica quanto a cena da filosofia fundamentada pelo classicismo alemão nesse período. E que deixa Nietzsche meio que solitário, meio que recluso a um tipo de pensamento tão original quanto individual. O que o leva a assumir, dentro das suas posturas, talvez a saída seja digamos assim, um espírito livre, um caminho solitário dentro da filosofia, uma pessoa que não dependa da aceitação dos meios acadêmicos, universitários, para produzir o seu pensamento fundamental. Bom, a partir disso, então, eu entro numa análise do Nascimento da Tragédia e desse assunto que o Nietzsche chamou de sabedoria trágica. Eu acho que a sabedoria trágica ela é muito fundamentada por uma complexidade de assuntos que se esgotam nessa anunciação. Eu anunciei a sabedoria trágica, disse Nietzsche no Noite Homo, sobre o Nascimento da Tragédia. Quando ele comenta o livro Nascimento da Tragédia, no Noite Homo, ele diz: eu anunciei a sabedoria trágica. Só que isso é uma resolução, um tipo de síntese de uma série de elementos que são importantes para entender esse livro tão polêmico. E que 16 anos depois, na tentativa de autocrítica, quando Nietzsche repensa o Nascimento da Tragédia, ele mesmo diz: um livro da juventude, um livro de um impulso de alguém que ainda tinha aquele ímpeto de desbravar tudo, assim, de anunciar algo contundente, radical, mas que não foi muito bem entendido na época. Assim. Eu cometi um grande erro, diz o Nietzsche, nos capítulos finais desse livro, que foi ter relacionado ele ao pensamento do Wagner, do qual eu me arrependo radicalmente. Mas os primeiros capítulos desse livro fundamentaram a sabedoria trágica e disso eu tenho orgulho. Então a gente entra nesse assunto assim. Em primeiro lugar, o que assustou tanto com essa obra do Nietzsche nesse período, que vai ser um dos primeiros pontos da sabedoria trágica? O Nietzsche apresenta nesse livro algo radicalmente diferente do que a escola fundamentada pelo classicismo alemão acreditava nessa época. Existia um certo tipo de pensamento sobre a Grécia Antiga, de que o Nietzsche reduz esse pensamento a esse conceito. Os gregos
Na visão do classicismo alemão do século XIX, os gregos eram serenos joviais, ou seja, eles viviam a vida numa intensidade de alegria completamente livre, ou seja, eles nunca problematizaram as profundezas do sentido da existência. E para o Nietzsche, isso é exatamente o oposto do que os gregos eram e do que os gregos fizeram. O Nietzsche diz assim, eu suspeito completamente dessa tese de que os gregos eram serenos joviais. E uma análise minuciosa, como ele diz assim, de uma hermenêutica rigorosa, de uma hermenêutica aplicada, ela logo percebe que no simbolismo da mitologia grega, estudando todos os símbolos mitológicos e as próprias narrativas mitológicas, os gregos sentiram os temores do fim da existência. E justamente por sentir o peso da finitude, criaram toda a riqueza da mitologia grega e do panteão olímpico de divindades. E aí o Nietzsche ele entra num recurso muito interessante dentro de uma tragédia, que é analisar a mitologia grega, alguns pontos específicos da mitologia, para provar, por uma filologia rigorosa, de que os gregos sentiram sim o peso da finitude. E que a cultura grega tem tudo menos a serena jovialidade. Ou seja, ela é pelo contrário. O grego diz assim, o Nietzsche diz assim, os gregos eles eram muito pesados, alegres, porém pesados, porque sentiram o plano da finitude. E a mitologia grega seria, de alguma forma, e até a própria criação olímpica dos deuses, né, os deuses olímpicos, seria uma criação para tentar colocar a existência em um campo de significação, assim, de plenitude. E eu acredito que é muito legal a gente falar aqui, assim, e lembrar que o Nietzsche faz uma análise do mito do Sileno, muito importante nessa obra, né? Em que ele prova que, por isso, os gregos, aqui há uma relação diferente com a finitude que nós acabamos perdendo. Isso é um tipo de chegada na sabedoria trágica. E a Nietzsche diz assim, ele analisa a história do mito de Sileno e ele fala que, certa vez, o Midas, o rei Midas, ele estava procurando o Sileno, que seria o preceptor dos sátiros nas florestas, para descobrir qual é a resposta para a pergunta fundamental da humanidade, que é o que é melhor e preferível para os seres humanos. Qual será a melhor decisão? E o Midas, pelo seu poder, encontra o Sileno, pergunta e questiona o Sileno o que é melhor e preferível para os seres humanos. Nietzsche analisa isso de um jeito muito sutil. Ele diz assim, olha, Sileno sorri com seu sorriso amarelo, responde entre os dentes, e diz assim, olha, eu não entendo por que tu me perguntas o que seria melhor para ti jamais saber. E o Midas insiste, pergunta e pede para o Sileno a resposta a respeito do que é melhor e mais preferível para os seres humanos. Por causa da insistência, os Sileno diz, bom, já que tu insistes, eu vou te responder. O melhor para ti seria não ser, mas já que és, o melhor para ti seria logo morrer. Bom, cara, daí o Nietzsche começa uma interpretação dessa parte da mitologia, do mito de Sileno, em que ele apresenta não só que os gregos não foram nada serenos joviais, mas que por conhecerem exatamente a profundidade e os significados da finitude, criaram um panteão histórico, mitológico e divino que sustentou os valores da existência. Porque a finitude é um problema. O que significa um ser humano finito questionando um semideus, um Deus infinito, que desconhece o plano da finitude, sobre o sentido da vida e é o melhor para a vida humana? Cara, eu não penso no que tu pensa. Quem pensa o que é melhor e o mais preferível para viver a vida é alguém que sabe que a vida um dia vai acabar e deseja potencializá-la em todos os sentidos. Isso não é o meu caso. A minha vida já é completamente cheia de significado. Então eu não preciso te responder isso, e a resposta para ti vai ser triste. O que quer que tu faça é paliativo, tu é um ser finito. Isso para o Nietzsche demonstra uma profundidade sobre o conhecimento da finitude, que é o primeiro passo da sabedoria trágica. Reconhecer e aceitar os pressupostos e os elementos que trazem a finitude.
não negar a finitude. Porque a partir daqui, o Nietzsche diz assim, que tem dois caminhos. Ou tu produz uma filosofia ou um modo de vida completamente fundamentado numa transcendentalidade, sou finito agora, mas depois não, minha alma é imortal. Existe uma vida depois dessa que é muito melhor que essa, já que essa é terrível, porque é finito esse corpo. E para o Nietzsche isso é um caminho de decadência, é um caminho de certo tipo de derrocada de uma vida afirmativa. E a partir disso, tu tem uma outra opção, que seria a opção fundamentada nessa escolha, que para ele é o fundamento da sabedoria trágica, que depois ficou traduzida mais tardiamente no conceito de amor fati. Aceitar a vida com todas as suas questões, inclusive a finitude, e a partir disso criar o sentido, produzir uma vida no qual o sujeito se auto-reconhece, porque ele sabe que é finito e não nega isso. A vida é boa mesmo, em todos os seus sentidos. A gente deve ter falado disso, não sugiro. A relação do Nietzsche e da Lu Salomé, a partir de um poema chamado Hino à Vida, que tem uma relação bonita ali, em que tem uma relação entre os dois por esse poema. Ele mais ou menos finaliza assim. Né? O final do poema da Lu Salomé é assim: se não tens mais nenhuma felicidade para me presentear, que seja ainda tens tua dor. Então, assim, é inegável essa dor. E o Nietzsche achou isso simbólico, assim, claro, isso aqui tem uma aceitação da existência. Né? Parte dessa não negação da vida. Segundo aspecto da sabedoria trágica, a partir disso, bom, eu preciso significar a vida ou trazer para ela algo afirmativo, dada essa conclusão tão grave. Né? Algo que depois no Zaratustra será identificado com a gravidade da verdade. Né? É algo grave, isso é um pesado aceitar isso, não é simples. A gente diz que os gregos deram um jeito interessante, que é ter criado o panteão olímpico, né? Ou os deuses olímpicos. Porque, veja, os deuses olímpicos, eles não vivem num outro mundo diferente do nosso. Os deuses olímpicos vivem ali, no Monte Olimpo. Né? Eles vivem naquele mesmo mundo que nós. O Nietzsche pergunta no Nascimento da Tragédia: o que valoriza mais a existência humana? O que valorizaria mais essa vida do que a criação de uma série de deuses que vivem a mesma vida que os humanos, no mesmo mundo? Porque para ele isso é uma... Isso parece sutil, mas para ele isso é uma chave de interpretação muito importante, que depois vai permanecer na obra tardia. Se é que existe obra tardia, às vezes os pensadores são só... A gente que gosta de catalogar assim, né? Mas assim, ele diz: o que é mais sutil e tão grave quanto deuses que vivem a mesma vida dos seres humanos? Nada valorizaria mais a vida. Significa imediatamente que não tem outro mundo, cara. Assim, inclusive os deuses vivem aqui. Eles vivem ali, é diferente, em cima de um monte. Mas isso significa uma vida na mesma realidade. Aquela ideia nietzschiana de colocar o ser humano dentro de uma ideia que não existe nem acima nem abaixo. Existe essa realidade. E inclusive os deuses a vivem. E para o Nietzsche isso é uma categoria bem importante até para assim, para permanências de estabilidade sociocultural, política, pensar a mesma realidade. Assim, né? Se não existe nada posterior para depois. Algo que não me dê um certo tipo de agorafobia. Agora não adianta nem futuro, é transcendente. Isso para o Nietzsche é um problema. Né? E dentro da sabedoria trágica está a afirmação de colocar isso. Fora da mitologia grega, tem um último ponto ainda que conceitualiza a sabedoria trágica. Até estou cuidando, porque se deixar, eu falaria um tempão disso. Eu estou cuidando para ser sintético, para dar espaço. Assim. Porque os elementos da sabedoria trágica são muitos. Né? Então, o primeiro é essa parte de uma leitura sobre a cultura grega antiga, diferente da visão do classicismo alemão vigente, que inova por suspeitar da serena jovialidade grega, a qual era comum ao princípio do classicismo alemão da época, inova suspeitando, dizendo assim, não, os gregos sentiram a gravidade da finitude e sentiram o problema do pessimismo, mas resolveram recuar do pessimismo, resolveram enfrentar o pessimismo. Algumas criações culturais aqui são importantes. Primeiro, na mitologia já mostra o sentimento
desse problema e uma tentativa de enfrentamento. Em segundo, a própria criação dos deuses olímpicos mostra uma tentativa de valorizar essa vida, para que não seja nada pessimista e nem projetivo, para além desse momento. E em outro aspecto também, questões culturais, agora fora da questão da espiritualidade, valorizavam a vida num sentido, vamos chamar assim, psíquico-emocional. Por isso que eu chamei em algum momento de uma psicologia da dor. É um início de uma visão psicológica, é uma ideia assim de pensar muito associada a algumas tradições que interpretam Nietzsche por uma leitura psicológica, assim, dentro de tudo que essa palavra pode significar, tá? Não centrado na visão da ciência contemporânea, mas uma psicologia que pensa o ser humano como um corpo, numa totalidade orgânica, como diz o próprio Nietzsche. Nós somos, em todos os nossos níveis, todas as nossas mais antigas estimativas de valor. Ou seja, tudo que um corpo passa, um organismo humano passa, do sentido mais inconsciente ao consciente, é decisório. Então isso é uma questão importante. Assim, eu faço, em algum momento posterior, uma relação muito grande com questões de Nietzsche e a psicanálise aqui. Isso seria um outro assunto. Mas tem uma ideia de pensar o ser humano como as suas mais antigas estimativas de valor. Então, uma cultura que responde a isso, sabendo que tudo aquilo que não se direciona para um fora cultural acaba causando uma implosão. Uma implosão. Uma questão somática, uma questão sintomática, é uma questão que uma cultura dura pouco tempo na sua estabilidade se ela não carrega caminhos de externalizar aquilo que são as pulsões mais, digamos assim, fisiológicas, emocionais, psicológicas dos seres humanos. E para o Nietzsche era um exemplo, a cultura grega, nos seus rituais, de ter conseguido criar isso. E é aí que eu acho que a gente pode falar sobre o último ponto. O Nietzsche enxerga isso na construção dos motivos iniciais da tragédia grega. E a tragédia grega ela começa por esse motivo. O Nietzsche vai dizer, houve no início da Grécia um tipo de pensamento, a gente pode até usar Foucault, eu lembro, assistir aqui o Hernani Chaves, meu querido colega, amigo, adoro ele, né? A gente somos grandes amigos. Né? Sobre processos de subjetivação, não tem nenhum problema em usar esse termo para pensar Nietzsche, que os processos de subjetivação lá do início dos gregos passaram por uma relação muito forte sobre essa égide do apolíneo, da regra, da norma, né? Da iluminação, do trazer à luz, da regulação. Mas em algum momento da cultura isso se tornou insuficiente. E essa insuficiência fez com que um Deus muito estrangeiro, o pessoal adora isso, né? na conversa sobre Nietzsche, né? Um Deus estrangeiro fosse aos poucos, talvez lá pelas origens vindo da Trácia, né? Nietzsche sugere um Deus camponês, com seus rituais muito particulares, mas extremamente catárticos e com uma funcionalidade assim, de uma profilaxia psíquica sensacional, que é Dionísio. E ele foi aos poucos sendo aceito e colocado no panteão. Porque se no início os rituais apolíneos não deram conta do todo humano, Dionísio vem com uma tarefa importante, que é a catarse. Num outro sentido, não aristotélico, mas é uma capacidade de fazer não só uma profilaxia psíquica, mas um certo tipo de liberação dos ímpetos, dos impulsos humanos primordiais. Agora, não só na criação dos deuses olímpicos, mas agora colocado em uma estrutura cultural. Os rituais dionisíacos, tão interessantes, que começam como festas e rituais assim, tão esporádicas, agora ganharam até 8 edições dentro do calendário grego, assim, cada vez mais, 4 grandes e 4 pequenas, né? E cada vez mais celebrado o único ritual, diz o Nietzsche, em que todos tinham a mesma, onde a estratificação social ela era destruída, né? Todos eram iguais perante Dionísio. E depois das festas, das danças, daquela embriaguez, dentro do sentido, a gente confunde, né, com o sentido do Baco romano, né? Não, é com um sentido muito religioso, conduzido por sacerdotes, né? Onde até existe um certo tipo de comunhão com Dionísio, com a ingestão de carne crua, né? Num sentido bem simbólico do que a gente sabe que vai significar depois.
mas essa ingestão da comunhão com Deus, num sentido ritual muito cuidadoso, depois desse total esquecimento de si e reconciliação com a natureza, que seria a experiência máxima do Dionisíaco, os sujeitos conduzidos à plateia da tragédia para assistir a derrocada do herói trágico e lembrar da importância da norma apolínea. Então, isso é bom, né? Voltar para a verdadeira natureza. Só que o resultado de tudo isso é a destruição. Não é suficiente. Tu gosta, tu te reencontra com um princípio originário, mas isso não dá conta de tudo. Tu precisa também da norma, da lei, da regra, senão tu acaba que nem um herói trágico. Principalmente nas primeiras partes da tragédia. E aí a tragédia em si, né, após o ritual dionisíaco, como uma representação do apaziguamento entre o Dionisíaco e o Apolíneo, se dá numa tentativa de colocar no sujeito uma necessidade de retomar o convívio nas normas sociais. Aí o sujeito, bom, tá bem, que seja então até o próximo ritual dionisíaco. Mas é importante tanto esse ponto de vista, vamos usar essa palavra assim, catártico, num tipo de, vamos chamar assim, num tipo de conhecimento psicológico profundo, quanto de um sentido normativo importante para a organização social. Para o Nietzsche, então, esse apaziguamento entre o rigor apolíneo e a liberação dionisíaca foi fundamental para conseguir criar um tipo de sabedoria emocional e pulsional que fez com que a tragédia grega permanecesse para sempre. Que a tragédia grega permanecesse como o ícone e o auge de um exemplo cultural da sabedoria trágica, onde houve o encontro dos dois. Isso vai ter uma derrocada, uma decadência em Sócrates, porque o Nietzsche acredita, então, que o Sócrates torna esse saber psicológico racionalizável. E isso acaba trazendo um outro ponto de vista sobre seres humanos que empobrecem a visão do que significa a complexidade orgânica, fisiopsicológica humana. E que acaba focando somente num ponto do racionalismo e da racionalidade como promotora de tudo. Né? O Nietzsche vê isso na tragédia porque ele acredita que Sócrates influenciou Eurípides. Isso é discutível, é um debate nos estudos nietzschianos, se de verdade Sócrates encontrou Eurípides ou não, e se a tragédia euripidiana é tão racionalizável assim. Se eu fosse traduzir assim rapidamente, segundo a visão de Nietzsche, dá para dizer assim: Eurípides criou uma tragédia que não problematizava mais os grandes problemas da existência, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu faço aqui, a questão do sentido. O Eurípides criou tipo uma novela. As pessoas morrem por vingança, por traição, por pequenas coisas. Eles dizem coisas da vida ordinária. O Eurípides é o primeiro noveleiro da história da cultura ocidental. Dá para entender isso na visão nietzschiana. E ele acreditava que estava sobre a influência do Sócrates, assim, que tudo é racionalizável. Inclusive, essa grande lenda que inaugura a marginalização dos afetos, que é a racionalidade é capaz de conter os instintos. Para o Nietzsche, isso é um problema violento, né? Isso é um problema gigante. Disse, não, isso não é o caso, né? Tanto que os caras criaram um tipo de tragédia tão imbricada que precisou do Deus Ex Machina. Não sei mais o que fazer humanamente. Então desce um Deus aqui, ele diz assim, ó, tu vai para lá, tu vai para cá, tu vai para cá, acabou esse negócio. Né? O Deus Ex Machina para ele assim, ó, é uma solução sensacional que ele diz, ó, aquele saber psicológico acabou. E agora a gente precisa de uma nova coisa. Então, assim, uma nova forma que é a história da própria racionalidade e é um Nietzsche pós-nascimento da tragédia. Então, assim, de uma maneira primeira, para a gente começar a conversar, eu acho que são os três principais pontos que inauguram a sabedoria trágica. Todas elas se dão em contato com essa visão fundamental sobre o ser humano não divisível entre racionalidade e instinto, o ser humano como um todo complexo, enfrentando de uma maneira não velada os grandes problemas da existência. O sentido, a origem e a finitude. Encarados de frente, sem o mascaramento de qualquer estilo de transcendentalidade. A partir daqui tem um começo, que é o começo do projeto Nietzsche. Então eu paro aqui para a gente conversar. Muito obrigado, professor. Eu separei aqui algumas questões e antes de fazer a primeira pergunta, vou fazer uma colocação que o Karl Jaspers fez sobre Nietzsche, que ele diz assim, o Nietzsche, ele era alguém que não escrevia de maneira sistemática. E uma coisa que ele fez, né, foi derrubar
os sistemas filosóficos como um muro. Só que ficaram os destroços no chão. E aí as pessoas começaram a interpretar esses destroços, não para reerguer o muro, mas tentar compreender esse movimento sem ser dentro de um sistema. E aí a primeira pergunta que eu quero fazer, a partir dessa observação do Jaspers, é que nós temos o estudo sobre Nietzsche direto na fonte, mas também temos muitos intérpretes de Nietzsche. Né? Temos o Heidegger, o Jaspers, o Foucault, o Deleuze, temos atualmente vivo o Michel Onfray, né, que também trabalha essa questão do trágico, né, o francês, ateu. E pelas tuas pesquisas, teus estudos, e eu sei que tu dás aulas, parece que em todas as áreas da educação, né, colégio, faculdade, fundamental, médio, graduação, pós-graduação, transita em todas as áreas. O Nietzsche que chega nas instituições educacionais, é o Nietzsche dele próprio ou é o Nietzsche interpretado? E essa pergunta, não estou nem falando da vulgarização do Nietzsche. Não é isso, porque ele é muito vulgarizado. Mas a ideia, por exemplo, quando se fala de niilismo, a gente percebe muito uma visão do niilismo que Deleuze faz, né? A divisão do niilismo que ele faz. Nietzsche não faz divisão. Então, às vezes, você pega ali e você diz, Nietzsche fez essa divisão, ele não fez. Então, como é que tu percebes, até na tua experiência de ensino, a gente estuda Nietzsche mesmo ou a gente estuda os intérpretes de Nietzsche? Sensacional. Bah, obrigado por fazer essa pergunta. Bah, vou gostar muito de falar sobre isso, né? É um dos assuntos que eu pensei muito tempo, cara. Bah, maravilhoso, assim. Sabe que eu acredito, assim, ó? Eu acredito que nós estamos, felizmente, assim, a nossa geração, na melhor fase para estudar Nietzsche. Quem quer estudar com aquilo que a gente falava antes, assim, a gente quer estudar com rigor. A gente quer entrar dentro desse debate. A gente quer estudar as recepções. A gente quer estudar isso, né? Dentro de uma filosofia da recepção. A gente quer entrar mesmo. Cara, a edição crítica das obras do Nietzsche, ela só terminou nos anos 80, 90. E até então, cara, a gente tem acesso sobre essas obras, assim, o que é a obra do Nietzsche, o que ele escreveu, organizada, né, que a gente pode acessar hoje, já está tudo online, digital, inclusive facsímile, né? A gente pode acessar hoje digital a obra do Nietzsche mesmo, depois que ela foi organizada, retomada, libertada por trabalhos brilhantes do Montinari, né? Do Código, do Montinari, trabalhos brilhantes, assim, de anunciar, demonstrar e retirar o que foi falsificações da irmã do Nietzsche, né? Então a gente tem o acesso à obra, digamos assim, do Nietzsche agora, vou dizer assim, de 20 anos para cá. Então esse é um problema de estudantes, de pesquisadores de Nietzsche agora. Porque em algum momento, quando teve a recepção inglesa do Nietzsche, quando teve a recepção francesa do Nietzsche, eles não conseguiram acessar essas obras ainda na sua completude. E é uma questão assim, ó, que é importante levar isso a sério. Que muitas vezes a recepção de certos autores dos anos 60, dos anos 70, é muito assim, ó, o Nietzsche do Deleuze, o Nietzsche do Foucault, o Nietzsche do Derrida, né? O Nietzsche do Guattari. Isso é importante a gente dizer, mas isso não tira nenhum valor dessa hermenêutica na minha visão. Porque eu digo assim, ó, quando eu falo da recepção francesa de Nietzsche, eu sei que eu falo de algo muito particular, específico e às vezes até circunscrito na forma de receber Nietzsche, né? Eu sei que Deleuze faz filosofia deleuziana a partir de Nietzsche, como ele diz mesmo, assim, às vezes as coisas são uma grande caixa de ferramentas. Só que é isso que um filósofo faz, né? Um filósofo, ele cria conceitos e ele utiliza os outros filósofos como bons aliados para criar esses conceitos. E isso é a filosofia, né? Cara, um dos livros que parece simples, mas não é, talvez seja um dos livros mais difíceis do século XX, que é o que é a filosofia do Deleuze, ele traz esse ponto, assim, nós criamos conceitos. E eu acredito, sim, que a tradição francesa criou conceitos utilizando Nietzsche como ferramenta. E que trouxe uma elucidação dos tempos, assim, né? Se a gente gosta dessa terminologia, o Zeitgeist, né? A Weltanschauung, a visão de mundo, isso é importante pensar a partir desses termos, né? Só que isso é muito bacana, porque eu acho que assim, é importante saber que isso é um tipo de visão francesa de Nietzsche.
mas que criou algo muito especial e específico de uma escola de interpretação nietzschiana, que eu acho que tem sim. Eu lembro de uma pergunta, cara, de um professor fantástico, assim, um grande pesquisador de filosofia francesa contemporânea, de Nietzsche, que é o Norman Madaras. O professor Norman, na minha defesa de tese de doutorado, perguntou assim: eu vi que tu colocou um capítulo inteiro da recepção francesa do Nietzsche nesse teu ponto de investigação. E ele perguntou assim: tu acredita que a recepção francesa de Nietzsche é um paradigma? E eu disse: cara, que pergunta maravilhosa, eu só acredito nisso. E eu acho assim que não tem como chegar ao Nietzsche agora assim, olha, vamos voltar ao Nietzsche no sentido de estudar somente os originais, numa tentativa muito didática de tentar ler Nietzsche sem passar por Heidegger e pelos franceses, para depois comparar. Já que agora a gente pode fazer isso. E antes a gente não podia, eles não puderam. Né? Isso. E a gente vai poder fazer isso. Então, assim, ó, pega um Nietzsche em que tu volta aos originais, contextualiza com a epistemologia, com a hermenêutica contemporânea, mas volta aos franceses, volta a Heidegger em algum sentido. E aí tu traz as tuas conclusões. Eu acho que é um paradigma, com certeza, porque é um estabelecimento aqui de uma dialética. Eu acho que receber Nietzsche hoje passa, inclusive se tu for apresentar ponderações, refutações, que seja, né? Filosofia trabalha com isso. Né? Mas que passe por esse tipo de recepção inovadora, criativa e assim, ó, de um sentido revolucionário. Né? A gente pode tentar e lembrar que se tem algum símbolo assim, de resistência bem importante na filosofia, como tu citaste, principalmente de Deleuze, isso tem muito a ver com Nietzsche. Né? Quando Deleuze escreve sobre o significado de filosofar, sobre como se portar diante de um tipo assim, de acusação direta sobre o significado da filosofia, ou até mesmo sobre a utilidade da filosofia, esse é um questionamento diretamente assim, de atenção ética. Lembra do Nietzsche, te posiciona. Né? Porque é isso, que se alguém te pergunta sobre a utilidade, olha, responde imediatamente. Né? Nem tudo que tu acredita por utilidade é o significado de útil. E Nietzsche deixou isso muito bem estabelecido. E aí a recepção francesa traz essa relação. Eu acho que é um paradigma, assim, eu acho fundamental esse diálogo. Uma outra pergunta que me surgiu logo no começo é quando você está fazendo a descrição, né, do Nietzsche, filólogo, né? E Nietzsche tem uma escrita muito peculiar, né? Então foram criados vários estilos literários, né? Os diálogos platônicos, o ensaio de Montaigne, né? Os sistemas. E aí, quando chega em Nietzsche, é difícil você caracterizar. E o próprio Karl Jaspers fala assim: é injusto dizer que Nietzsche só escreve em forma de aforismos, mas também em forma de aforismos. Mas ele escreve de outras maneiras. Consegues perceber até que ponto a sua formação em filologia fez com que ele escrevesse a filosofia de uma maneira tão original? Ótimo, obrigado. Comecei a falar dos franceses, esqueci de falar do Jaspers. Obrigado por perguntar de novo. Não, é isso. Eu quero falar sobre a questão do estilo, a recepção do Jaspers. Ótimo, ótimo. Obrigado. Eu gosto muito do Jaspers, é um cara que eu estudei muito. Tá? Estudei muito. O livro dele, que é intitulado O Trágico, é um livro fundamental para quem gosta desse assunto da tragédia grega, da filosofia do trágico. O Jaspers é um autor fundamental, assim, até mesmo na proposta de recepção nietzschiana. Assim. Então, é alguém que a gente não pode deixar de comentar. Sabe que essa questão do estilo em Nietzsche é uma preocupação de todo mundo que começa a estudar Nietzsche em algum momento. Eu estava vendo hoje assim, poxa, voltei nas minhas notas há 20 anos atrás, assim, primeiras intuições de, cara, que bonito, assim, eu gosto de recuperar notas, guardo notas por isso, né? Quase aquela obsessão derridiana, né? Que na última, ele fala nas suas memórias que no final da vida ele diz assim: cara, a única coisa que eu penso hoje é naquela nota que um dia eu joguei fora e ela não tá aqui, né? Essa coisa assim, né? E essa coisa de revisitar as notas é legal. Mas o pensamento sobre Nietzsche e o seu estilo, eu te diria assim, cara, isso é um problema nietzschiano, né? O que é o que o Nietzsche faz, assim? Porque tu encontra nele todos os principais estilos de escrita. Cara, a gente pode ter uma história assim, da tradição que remonta a Platão, a Montaigne, até mesmo a Dostoiévski, a Schopenhauer. Diz, cara, que coisa é essa? Assim? O Alexander Nehamas, no Vida como Literatura, né? Em outros livros também, que relacionam Nietzsche com a metáfora,
pensam a ideia da vida nietzschiana, ou de um tipo de vinculação nietzschiana com a literatura. Eu acho que esse termo do Alexander Nehamas, vida como literatura, mostra essa ideia que para mim sempre foi bem importante nos estudos nietzschianos, que é, em alguma medida, é fundamental relacionar conteúdo com método, conteúdo com estilo, conteúdo com forma. E dependendo do conteúdo apresentado, daquilo que tu deseja dizer, acompanha isso, o método, o estilo, o modelo adequado. Em determinada medida, no início filológico do Nietzsche, acadêmico universitário, foi importante escrever aqueles textos super formais com uma densidade de escrita objetiva, segundo todo o rigor alemão do momento, no sentido acadêmico esperado. Mas tu vê, ao mesmo tempo que o Nietzsche vai desconstruindo certas impressões sobre conceitos, inclusive percebendo que os gregos e também outras pessoas que ele se importava iam cada vez mais mudando o conteúdo e adaptando ao estilo, o Nietzsche foi levando isso a um nível de importância em que, para anunciar de maneira desejada o conteúdo ou produzir certo entendimento, é importante o estilo no qual ele é anunciado. E aí ele começa a transitar e experimentar. A linguagem poética sempre seja presente, né? Saiu há pouco aqui um livro lindo, que é uma antologia poética do Nietzsche, chamada A Melancolia, né? Uma edição belíssima, tá? Que mostra todas as suas poesias. Ele começa a experimentar o ensaio, de certa maneira, ele começa a experimentar o aforismo, o fragmento, e eu acho que isso fica muito contundente, né? Eu analisei isso num texto chamado O Problema do Conceito em Nietzsche, em que ele, na tentativa de autocrítica, no nascimento da tragédia, 16 anos depois da publicação do Nascimento da Tragédia, ele escreve assim: eu queria encontrar nesse livro aqui da juventude o estilo de escrita que eu só encontrei no Zaratustra. Quando eu escrevi o Nascimento da Tragédia, que era um tipo de crítica à racionalidade socrática e às consequências que ela causou no mundo ocidental, e eu critiquei a racionalidade socrática, eu não devia ter escrito de forma tão racional quanto Sócrates. Ele diz assim, coisa bem nietzschiana, né? Eu devia ter cantado, não escrito. E ele diz assim, eu só encontrei a forma e o estilo que eu desejava no Zaratustra, que é uma escrita metafórica, poética, até mesmo em um sentido assim, dá para dizer que é quase uma paródia com muitas questões simbólicas e de uma ironia muito presente, que não dá, que tem que fazer uma assim, aquela ideia nietzschiana mesmo do et homo, de escolher os seus leitores. Tem que fazer um rigor de entendimento para pegar cada situação, cada citação do Zaratustra e dizer assim, cara, ele não está falando sério aqui, isso aqui é uma ironia. Entendi, é um implícito, isso aqui é pressuposto. Isso. Ah, não, cara, isso aqui é uma paródia de uma escrita bíblica que ele está desejando apresentar uma transformação disso. Tu precisa de um rigor intelectual para conseguir pegar cada citação do Zaratustra e trazer em contexto com a história. Assim, a questão do estilo, isso é um problema, Nietzsche, né? Mas assim, eu acredito que de tudo que ele fez e produziu, o aforismo e a escrita do Zaratustra, ele mesmo anunciou como a sua escrita, que ele diz assim, é isso que eu acredito, no sentido estético, sensível, que deve ser provocado. Não é algo objetivo, não é algo literalmente compreensível. É algo que precisa ser desvelado, interpretado, e deve ser trabalhosamente compreendido para ver o rigor do intérprete. Então, o aforismo, que é sucinto, e então a linguagem poética. Então, essa frase dele, eu não devia ter escrito, eu devia ter cantado, diz muito sobre o seu método, né? Então, acho que essa é a questão. E o Jaspers anuncia isso, né? Pensar em Nietzsche é também pensar em uma questão de estilo. Então, entra pela estética. Isso é importante. Nietzsche, ele influencia muitos pensadores, né? E aí eu lembro 2 episódios particulares sobre alguns conceitos que acabam ficando meio que engessados, né? Numa entrevista, o Luc Ferry, que é filósofo francês, ex-ministro da Educação da França, perguntaram assim para ele: você é niilista
Ele falou, não, eu sou trágico. E aí ele foi dar uma definição de trágico sobre forças, não sei o quê. E aí a mulher, quer dizer, tirou ela ali, porque as pessoas querem uma definição, assim, pura. Eu quero saber o que é isso para eu anotar e acertar na prova. Não é assim. Isso aí. E uma outra questão foi o Marco Casanova, que é um tradutor do Nietzsche, do Heidegger aqui no Brasil, que inclusive participou aqui também. E aí alguém disse assim, ele contando a história, né? Alguém olhou para mim, depois de uma palestra que eu dei, e falou assim, esse é o professor Casanova, ele é ateu. Ele olhou para trás e fez, ateu não, eu sou pós-Deus, é diferente. Que é até um título, pós-Deus, até um título do livro do Sloterdijk, né? Pós-Deus. Uhum. E aí, professor, vou te fazer uma última pergunta, porque a gente tem pouco tempo. Eu queria que você esmiuçasse um pouco mais a questão do apolíneo e do dionisíaco. Ah, ótimo, tudo bem. Né? Se você puder fechar com isso, porque é muito importante na filosofia dele, e tem esse erro que você cita, né? A pessoa faz a associação do Dionísio com Baco, então já pensa vinho, festa, orgia, né? Então, e olha para Apolo, razão, medida, então aí você parece que um é o ego e o outro é o id, aí você já liga a Freud, já faz uma... Então, se você puder, para a gente finalizar um aprofundamento, claro que não dá para fazer um aprofundamento em 4 minutos, mas falar um pouco mais sobre o apolíneo e o dionisíaco, por favor. Tá, vou falar. Então, ótimo, né? É bom lembrar que Nietzsche, ele usa o termo, vou só começar tu falando do niilismo, né? O niilismo em Nietzsche é muito uma palavra de anunciação, de diagnóstico sobre o niilismo europeu. Isso. Porque, assim, pensa, eu sei que isso é um problema, a gente vai anunciar um debate, a gente vai ter que responder isso para sempre. Mas assim, ó, dificilmente alguém diria assim, eu sou niilista. Ou seja, tudo aquilo que eu acredito equivale ao nada. Sabe? Ninguém diria isso. Né? Então, assim, de uma maneira primeira, depois a gente teria que desenvolver. O niilismo é um pouco uma palavra de acusação, né? Dizendo, olha, cuidado, esses teus sistemas de crenças aqui, eles talvez equivalham ao nada. E o Nietzsche utiliza muito o niilismo para apresentar um diagnóstico sobre a Europa, sobre os valores ocidentais. Então, acho que é uma boa entrada por aí, né? Dizer assim, olha, talvez isso seja um sintoma de decadência. Esses valores aí que estão sustentando não sustentam mais. Isso. Tá? Então, isso aí seria uma ideia, assim, só para a gente começar. Só que, olha, eu acredito que o Nietzsche, assim, eu sei que é pouco tempo, né? O apolíneo e o dionisíaco são conceitos fundamentais do nascimento da tragédia. Tá? E para o Nietzsche, acontece dentro de uma visão, pelo menos a visão que eu defendi, ele faz uma transição analítica do Apolo ao Apolíneo. O Apolo como estrutura mitológica, o Apolíneo como estrutura filosófica. Isso. O Dionísio como estrutura mítica e o Dionisíaco como estrutura filosófica. Quando nós falamos imediatamente sobre Apolíneo e Dionisíaco, estamos falando de filosofia. E Apolo e Dioniso, assim como deuses, significam estruturas míticas, talvez um pouco assim, em um processo introdutório da chegada ao significado filosófico. O apolíneo, nesse primeiro sentido, significaria, e o dionisíaco, duas sabedorias fisiopsicológicas dos seres humanos, colocadas em uma grande metáfora com a necessidade existencial da ordenação, da norma, mas ao mesmo tempo da pulsão, do instinto, do afeto. Se isso é uma, vamos usar isso, condição humana, ou uma condição fisiopsicológica, aí, do além do bem e do mal, tá? Nós precisamos entender isso no relacionamento cultural. O Nietzsche pensa os seres humanos a partir de um corpo nessas duas categorias. Né? Algo que tem fisiopsicologicamente as necessidades da ordem e as necessidades da pulsão do irrompimento. Né? Isso dentro de uma categoria sociocultural apareceu na tragédia, apareceu na cultura e aparece até hoje, como questões das demandas humanas. O Nietzsche anuncia que essas necessidades fisiopsicológicas categorizadas sob o apolíneo dionisíaco precisam estar em apaziguamento, em um entendimento em qualquer cenário sócio, político ou cultural, senão acontece um tipo de desequilíbrio. Uma cultura muito normativa, muito fechada, totalitária, promove destruição. O apolíneo puro é destrutivo. E o dionisíaco puro, totalmente pulsional, desmedido, orientado por uma desmedida absoluta, ele também é destrutivo. Então aqui precisa então um encontro de o que o Nietzsche chama de um apaziguamento entre um apolíneo e o dionisíaco, a norma associada a um princípio de irrupção, também de colocação num certo tipo de despojo.
só que também orientado, culturalmente inserido, politizado, eu diria assim. Né? A continuação disso seria uma visão politizada do encontro de apaziguamento entre Apolo e Dionísio com um tipo de encontro, com um tipo assim de acordo para o que seria uma sabedoria fisiopsicológica. Tá? Vai